nossa caminhada pela lei, nós estamos a fazer um resumo breve a respeito daquilo que o Senhor deu a Moisés como lei para o seu povo sobre o Monte Sinai. Nós fizemos a divisão geral desta matéria, como dissemos aos irmãos, seguindo o esboço do próprio Senhor Jesus, de que nós podemos dividir a lei em duas partes simples: amar a Deus e amar ao próximo. Vimos que no que dizia respeito ao amor a Deus, o Senhor deu ao seu povo algo para lidar com a situação individual através dos sacrifícios, algo para lidar coletivamente através das festas, um local móvel para o povo poder celebrar a presença do Senhor no tabernáculo e um grupo específico dentro da nação para o fazer, o sacerdócio. Vimos depois as leis referentes a lidar com o próximo, com ênfase no que dizia respeito à justiça. Deus é um Deus de justiça. Depois vimos que Deus deu uma atenção muito específica e pormenorizada às pessoas em situações mais difíceis, os que viviam em situação mais difícil, e portanto vimos aqui as leis que diziam respeito às mulheres, aos pobres, aos órfãos, às viúvas, aos estrangeiros. E hoje vamos olhar então ainda para estes três aspectos ainda importantes, que diziam respeito à proteção do povo de Israel e que tinham a ver com muito a ver com o facto de nós termos uma massa humana de mais de 2 milhões de pessoas a viverem em tendas no deserto. E, portanto, havia uma série de cuidados necessários no que dizia respeito à saúde e também à alimentação deste povo. Pensemos então nestes aspectos, começando pelo trabalho. Era parte dos 10 mandamentos, mas era algo que estava profundamente ligado à vida de trabalho, à observância do sábado. Então os irmãos lembram-se que foi estabelecido como um dos mandamentos especificamente dado ao povo de que deveria guardar o dia de sábado. O sábado era um dia fundamental que precisava ser preservado pelo povo. O Senhor estendeu depois isto: 6 dias farás os teus trabalhos, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que te tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. Ou seja, a prescrição do descanso não era apenas para o israelita, mas dizia respeito a toda a sua casa. Era algo familiar. Toda a família tinha que descansar, os filhos e os animais, os empregados, os servos e até os escravos. Este era um dia para o descanso de toda a gente. O que é, mais uma vez, notório, porque quando o povo de Israel cumpria isto servia de grande testemunho para as nações que estavam à sua volta. Nós lembramos, irmãos, que a observância do sábado tinha em mente pelo menos 2 aspectos muito importantes. Um era o ritmo de trabalho e descanso que Deus estabeleceu e que nós não devíamos romper. Quando nós o fazemos, acabamos por sofrer na pele, porque percebemos o cansaço. É claro, mais uma vez, a necessidade do trabalho, o Senhor estabelece como lei. Nós gostamos de pensar no dia do descanso, mas antes de dizer descansa, diz 6 dias trabalharás e depois descansarás no sábado. Portanto, o trabalho como bênção da parte do Senhor, mas a necessidade do descanso. Tinha a ver com a criação, tinha a ver com a salvação. Tinha a ver com a criação porque o sábado foi instituído na sequência da criação. Em 6 dias Deus criou o mundo e no 7º Deus descansou e o estabeleceu como o ritmo necessário para que nós possamos repousar. Tinha a ver com a salvação, porque era o dia em que o povo podia, de uma forma especial, lembrar-se, concentrar o seu pensamento naquilo que Deus era e naquilo que Deus tinha feito pelo seu povo. E até hoje continua sendo assim e deve ser assim. Também havia regras referentes ao ano sabático e que está dentro do pacote, digamos, do descanso ou do trabalho. E os irmãos podem encontrar isto ou encontrariam isto em Levítico. Quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra descansará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a tua terra e 6 anos podarás a tua vinha e colherás os seus frutos. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo, da tua cega, não colherás, e as uvas da terra vos serão por alimento.
a ti, ao teu servo e à tua serva, e ao teu diarista e ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado e aos teus animais que estão na tua terra, todo o seu produto será por mantimento. Hoje, naquele tempo não houve esta explicação e não havia esta informação. Hoje nós sabemos que isto é uma medida necessária para que a terra não se esgote, não é? O pousio é obrigatório para que a terra não se esgote. Se a plantação for continuamente feita, a partir de certa altura a terra não consegue mais, perde os nutrientes necessários. Então é necessário que durante um período a terra possa descansar. Há um ciclo em que a terra precisa descansar. Quando o povo não cumpriu isto, transformou a terra em deserto. E isto é um princípio que hoje nós sabemos, porque a ciência nos ajudou a compreender, mas naquele tempo não havia. Mas o Senhor que criou a terra sabia e por isso orientou e instruiu o seu povo. Da mesma maneira, nós recebemos a lei um pouco mais à frente a respeito do ano do jubileu. Estava no mesmo capítulo, um bocadinho mais à frente, e diz: também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 12 do mês, farás passar a trombeta do jubileu, e no dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra, e santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano do jubileu vos será. E tomareis cada um a sua possessão e cada um a sua família, e o ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem colhereis o que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas da separação, porque o jubileu é santo, será para vós, a novidade do campo comereis. Ou seja, da mesma maneira, aqui o trabalho é estabelecido desta forma. O Senhor estabelecia períodos de descanso para que a terra pudesse repousar. Também ligado ao trabalho, Deus estabeleceu de forma muito clara o dízimo daquilo que a terra produzia. E nós encontramos isto no livro de Deuteronômio, no capítulo 14, e diz assim: certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher no campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho te for tão comprido, que os não possas levar por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os, ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, por vinho, por bebida forte, e por tudo o que te pedir a tua alma, come-o perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua casa. Porém não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. E ao fim de 3 anos tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano, e os recolherás dentro das tuas portas, e então virá o levita, e o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas, e comerão, fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Reparem, irmãos, que a lei do dízimo era bem específica. Dizia respeito àquilo que o povo devia separar para entregar. E servia para quê? Nós vemos aqui, o texto diz claramente. Servia para o sustento daqueles que iam se dedicar exclusivamente ao trabalho de Deus, os levitas, para que não houvesse falta. Nós encontramos, por exemplo, períodos em que o povo não dava o dízimo e o sacerdote tinha que ir lavrar, em vez de ensinar a lei, porque precisava alimentar a família. E o sacerdote, aliás, o profeta tinha que vir e corrigir o povo, dizer: vocês estão a fazer mal. O sacerdote parou de fazer o trabalho porque não tem o que comer. Tragam os vossos dízimos. Servia para beneficência, porque daquilo que era trazido para a casa do Senhor havia recursos que eram dados àqueles que eram carentes. E, portanto, havia necessidade. Mas como é que ia-se fazer beneficência se não havia recolhimento daquilo que tinha sido dado? Portanto, isto fazia parte daquilo que estava ali, para que o povo aprendesse a temer o Senhor. Nós podemos dizer que esta orientação tinha a ver com, por um lado, o entregar o dízimo daquilo que tinham recebido era uma maneira de mostrar que agradeciam ao Senhor por terem sustento. E desta forma o temiam. Mas também, irmãos, porque dar o dízimo muitas vezes é um ato de fé. Porque eu faço as contas da minha agenda, faço as contas do meu orçamento e digo assim: eu não vou conseguir chegar ao fim do mês com 100% do que ganho. Então como é que eu vou conseguir chegar ao fim do mês com 90%? Se eu não consigo com 100%. E aqui entra a fé, de que o Senhor vai me dar melhores condições com 90% do que com 100%.
Faz sentido? Racionalmente? Não. A matemática de Deus, irmãos, a matemática de Deus não é igual à nossa. Agora, quem tem a experiência sabe que esta é a verdade do Senhor. E com 90% às vezes nos sobra aquilo que com 100 não dava. Como é que é possível? Bem, só cumprindo, só exercendo fé e manifestando a sua confiança no Senhor. De notar, irmãos, que esta lei, a lei referente ao dízimo, não aparece agora. Ela já existia há pelo menos 500 anos, quando Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, portanto não era nenhuma novidade que tinha aparecido agora, e que infelizmente o povo falhou neste aspecto, não cumpriu aquilo que devia muitas vezes e por isso prejudicou a si mesmo, porque deixou de poder sustentar o sacerdócio e deixou de ser abençoado por aquilo que o sacerdócio podia fazer. O segundo capítulo, irmãos, para hoje será o capítulo da saúde. E é interessante as regras que estão aí, quase todas tinham a ver com profilaxia, ou seja, a prevenção de doenças, o cuidado no que diz respeito à higiene e o cuidado para que aquela massa humana, eu vou repetir, mais de 2 milhões de pessoas a viver em tendas no deserto, pudessem sobreviver. Era um prato cheio para infecções, para epidemias, para complicações de saúde. Então, Deus dá uma série de regras ao povo para que estas coisas pudessem ser evitadas. Começando pelas mais básicas, não é? Aí em Deuteronômio 23, por exemplo, os versículos são apresentados para que os irmãos possam acompanhar mais rapidamente. Também terás um lugar fora do arraial para onde sairás, e entre as tuas armas terás uma pá. E será que quando estiveres assentado fora, então com ela cavarás e virando-te cobrirás aquilo que ali colocaste. A gente pode dizer assim, mas isso precisa vir na Bíblia, irmãos? Era lei, era regra. Os irmãos já viram o que é? Eles não estavam, as tendas onde eles moravam não tinham propriamente uma casa de banho, não é? E se cada membro do arraial resolvesse fazer por trás da tenda, isto ia ser uma festa, não é? Uma facilidade para grandes problemas de saúde. Então era preciso sair do arraial e era preciso fazer uma cova, e era preciso cobrir o que tinha-se feito para que houvesse o mínimo de higiene e cuidado em relação ao povo. Portanto, havia aqui um cuidado para que não houvesse contaminação. Há uma extensão significativa de regras ligadas às doenças contagiosas. E de uma forma específica nós lemos a respeito dos leprosos, por exemplo, em Levítico 14. Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, e o sacerdote sairá fora do arraial e o examinará. E eis que se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar se tomem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro e carmesim e sopo. E o capítulo continua, o capítulo quase inteiro só a falar sobre isto. Eu quero que os irmãos guardem o seguinte: quando falamos em lepra, nestes textos da lei, não estamos sempre a falar de hanseníase, da doença de Hansen, que ficou conhecido como hanseníase e que normalmente é o que nós pensamos quando falamos em lepra. Estamos a falar de um conjunto de doenças dermatológicas, ou seja, as doenças da pele que podiam ou não ser contagiosas. Provavelmente estão incluídas, por exemplo, infecções fúngicas, infecções bacterianas, estão aqui várias coisas. Tanto que algumas delas são curáveis e outras não. E a lepra, por definição, não tinha cura. Nesta altura não tinha. Passados 1500 anos, na época de Jesus, ainda não tinham. Portanto, a lepra em si, a hanseníase, não tinha cura. Mas o texto fala sobre lepra que tem cura. Provavelmente estamos a falar de infecções fúngicas ou outra coisa assim do género que de alguma maneira se conseguia tratar. Os sacerdotes recebiam regras muito específicas para a identificação dos vários tipos de lepra. E era o sacerdote que tinha sido colocado como agente de saúde pelo Senhor para a identificação da doença. Tanto que era preciso ir ao sacerdote, porque só o sacerdote podia declarar alguém puro ou impuro, limpo ou imundo. Lembram-se do Senhor Jesus? Ele curou o leproso e depois disse o quê? Vai ao sacerdote. Jesus não era sacerdote, não levítico. Ele era sacerdote. Ele era sumo sacerdote, mas da ordem de Melquisedeque. Dentro da lei estabelecida na nação de Israel, Jesus não era sacerdote, ele era da tribo de Judá. Portanto, ele não tinha direito, de acordo com a lei, de declarar aquele homem limpo. O homem tinha que ir ao sacerdote para mostrar o seu corpo, e o sacerdote é que ia dizer limpo. Eu
gosto sempre de lembrar-me disto, porque a minha mãe contava esta história do leproso com muito pormenor. E ela costumava contar quando o leproso ia, quando ele descobria a lepra, ia ao sacerdote, que ele ia muito devagarinho e dava muitas voltas por muitas ruas. Mas depois, quando Jesus o curou, ele foi a correr o mais depressa possível para mostrar-se ao sacerdote, e eu guardei sempre esta imagem do sacerdote apontando, dizendo imundo, mas depois do sacerdote sorrindo e dizendo limpo. Era o sacerdote que o fazia, mais ninguém podia fazê-lo. Então havia muitas regras, inclusive para a possibilidade de haver lepra na casa. Lepra na casa? Sim. A hanseníase não pega nas paredes, mas as infecções fúngicas sim, certo? O mofo, o bolor, etc. e tal. E, portanto, havia regras para tratar se houvesse esse tipo de problemas nas casas. E todas estas regras estão definidas de forma cuidadosa para que não houvesse contaminação do povo e não houvesse um espalhar de uma epidemia. Também outros tipos de impurezas eram tratados de maneira específica. Em Levítico 15, diz por exemplo: falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: qualquer homem que tiver fluxo na sua carne será imundo por causa do seu fluxo. Esta, pois, será a sua imundícia por causa do seu fluxo. E a sua carne vaza o seu fluxo, ou a sua carne estanca o seu fluxo. Esta é a sua imundícia. Estamos a falar aqui de uma infecção com exsudado, uma ferida que está a purgar, não é? Que tem pus. Portanto, havia um tratamento específico para estas coisas. E quando chegava ao ponto extremo em que a infecção se confirmava não curável, diz o texto bíblico, está lá em Números 5, ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo leproso e a todo o que padece fluxo e a todos os imundos por causa de contato com algum morto. Portanto, aqui era mais uma vez, era a profilaxia mais radical. Se não houvesse condições, era preciso expulsar. E nós temos então as histórias, mesmo no tempo de Jesus, dos indivíduos que eram expulsos da comunidade e tinham que viver em lugares isolados ou desérticos para não contaminar o resto da população. Pode-nos parecer duro, mas evidentemente que isto era feito para prevenir uma epidemia, uma peste ou alguma coisa assim do género no acampamento. Lembrar aos irmãos que muitas destas leis que foram dadas ao povo de Israel são significativas no que diz respeito à saúde da nação. Então, por exemplo, a regra referente à circuncisão masculina, no 8º dia, faz com que o índice de cancro de colo do útero entre as mulheres judias seja o mais baixo do mundo. Isto poderá mudar dentro de algumas décadas, porque, no entretanto, descobriu-se uma vacina contra este cancro. Mas até hoje, o índice mais baixo de cancro do colo do útero no mundo diz respeito às mulheres israelitas, porque todos os judeus são circuncidados. E isto faz com que este índice seja bastante menor. Bem como outros tipos de doenças do foro ginecológico. Da mesma maneira, os homens são poupados à fimose, que é a inflamação, que depois leva muitos a serem circuncidados, bem como a vários outros problemas. E o facto que hoje nós sabemos que o 8º dia da vida de todos nós foi o dia em que tivemos o maior índice de concentração de plaquetas no nosso sangue. Este é um facto que hoje a medicina sabe. Naquele tempo, evidentemente, nem sequer sabia o que era plaquetas, mas Deus foi que fez o homem e ele sabia, e por isso ele disse: serão circuncidados ao 8º dia. Terceiro e último capítulo, irmãos, as regras sobre a alimentação. Elas são bastante restritas. Um judeu ortodoxo, cumpridor da lei, não pode comer fora daquilo que são as regras da restrição alimentar dada ao seu povo. É chamada a comida kosher, não é? Tem características próprias de acordo com as leis alimentares. As leis podem ser resumidas de forma muito simplista, mas podem, a duas proibições significativas. Era proibido comer animais impuros e era proibido ingerir sangue ou o consumo de qualquer tipo de produto de sangue. Em relação aos animais, lá em Levítico 11 nós temos uma grande lista. Estes são os animais que comereis dentre todos os animais que há sobre a terra. Dentre os animais, todo o que tem unhas fendidas e a fenda das unhas se divide em duas e ruminem deles comereis. Destes, porém, não comereis dos que ruminam e dos que têm unhas fendidas, o camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, esse vos será imundo, e a lista continua. Normalmente nós pensamos sempre no porco, não é? Como a grande exceção, não podiam comer o porco, mas havia outros animais, por exemplo, a lebre, o camelo, o cavalo,
eram animais que não se podiam comer, assim como uma grande quantidade de animais aquáticos, como por exemplo o polvo, e outros animais assim que não tinham escamas, não podiam ser comidas. Os animais são divididos em 5 grandes grupos: os animais terrestres grandes ou mamíferos, os animais aquáticos, os pássaros, os insetos e os animais terrestres pequeninos. E a regra era estabelecida para cada conjunto destes, sendo que havia a permissão, por exemplo, da ingestão de alguns insetos da família do gafanhoto, que são comestíveis e são usados até hoje pelas populações que moram nos desertos naquela região. A proibição de alguns animais é mais ou menos fácil de entender. O porco é um animal naturalmente ligado à sujeira e que transmite a ideia de imundície, assim como os abutres, não é? As aves de rapina que comem apenas os cadáveres com sangue. Outros animais, nós não percebemos muito bem, podia-se comer o coelho, mas não se podia comer a lebre. E a gente quase que acha que eles são primos ou são parentes, um é o da cidade, o outro é o do campo, mas havia regras que foram estabelecidas. A proibição, irmãos, ajuda essencialmente o povo a se manter separado das outras nações pagãs, que comiam muitos dos animais que são considerados impuros. E lembrar que a divisão entre animais puros e impuros era muito antiga, já havia no tempo de Noé, quando os animais da arca foram designados. Já havia a noção de animais puros e animais impuros. A prevenção das doenças seria a base mais lógica para a prevenção destas coisas, assim como é a base mais lógica para a prevenção da ingestão de sangue, sabendo nós que o sangue é portador de uma série de patologias. Então, lá em Levítico 17, nós encontramos a lei que dizia: qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que comer algum sangue, contra aquela alma porei a minha face e a extirparei do seu povo, porque a vida da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhum dentre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós comerá sangue. Também qualquer homem dos filhos de Israel, dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que caçar animal ou ave que se come, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Portanto, a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue, e qualquer que o comer será extirpado. Do ponto de vista da saúde, nós sabemos que o sangue é responsável pelo transporte de vários parasitas, mas também tinha aqui o aspecto que era religioso, conotado com a expiação feita pelo sangue. O sangue era considerado o elemento para a salvação. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O sangue era derramado para que o pecado pudesse ser perdoado, e isto fazia com que ele tivesse uma conotação especial e diferente para o povo de Israel. É neste sentido que o Senhor coloca isto. Infelizmente, alguns grupos, como por exemplo as testemunhas ou as falsas testemunhas de Jeová, tornaram esta proibição algo muito complexo e, por exemplo, proíbem as transfusões de sangue para os elementos do seu grupo, o que tem causado inúmeros transtornos e levado a muitas mortes, não é? Inclusive, que podiam ser perfeitamente prevenidas. Não é esse o contexto daquilo que o texto nos fala, a realidade é bem diferente, mas voltando, nós devemos perceber que este era um dos cuidados que o Senhor tinha. Nós sabemos, irmãos, que as doenças são uma das consequências do pecado. Não que cada doença seja causada por um pecado específico. Algumas são, não é? Se você ingerir só carne o tempo inteiro, vai ter gota. E aí, paciência, devia ter comido mais peixinho e devia ter sido mais moderado na carne. Mas não é facto que todas as doenças são por causa de uma situação de pecado específica. Mas a doença como um todo passou a existir na humanidade a partir do momento do pecado, porque é ela que nos leva normalmente à morte. O Senhor não desejava que o homem morresse e nem que ficasse doente. Irmãos, a nossa principal dificuldade em relação ao tempo, não sei se já pensaram nisso, é que nós fomos feitos para a eternidade. Já repararam que todos nós, se calhar todos os dias, mas mesmo que não todos os dias, com muita frequência reclamamos da falta de tempo, reclamamos da velocidade do tempo, reclamamos do esgotar do tempo.
Ainda ontem eu era jovem, agora já tenho esta idade, como é que é possível? Para onde é que o tempo foi? Irmãos, nós não fomos feitos para a realidade do tempo, nós fomos feitos para viver com o Senhor. O tempo passou a ser uma realidade para nós em termos de limitação com a chegada da morte, que é consequência do pecado. É natural que nós não nos demos bem com isto. Mas, assim como o Senhor estabeleceu isto, também Ele se apresentou ao seu povo como aquele que vinha resolver esta situação. Então, um dos primeiros nomes que Deus deu a si mesmo, e encontramos lá em Êxodo 15, 26, eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Deus que cura. Não apenas o Deus que manda pragas, porque o povo tinha visto Deus mandar muitas doenças no Egito e pensou, bem, este é um Deus que dá doenças. Porque na cabeça deles as coisas eram por categorias. Se este Deus é um Deus que dá doenças, Ele não pode curar. O Deus que cura só cura. E o Deus que dá doença, dá doença. Mas Deus disse, eu sou o Deus que cura. Também. E isto foi uma novidade para o povo de Israel, que ainda estava aprendendo a respeito do Senhor. E é por isso que quando Jesus veio, uma das suas principais funções foi curar. Lá em Mateus nós lemos que percorria Jesus todas as aldeias e cidades, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda a sorte de doentes e enfermidades. Durante 1 ano e meio, que foi o ministério de Jesus na Galileia, eu creio, irmãos, que a Galileia ficou virtualmente sem doentes. Foi uma época de crise para os médicos na Galileia. Não havia gente doente. Jesus curou toda a gente. Onde ele ia, ele curava. Ele andou pela Galileia inteira e todos os doentes que podiam ser carregados eram levados para Jesus. Esta foi uma das suas funções principais. Ele gastou muito tempo curando, porque ele vinha para cumprir a função do Messias, do Salvador, que era reverter as consequências do nosso pecado, da nossa separação de Deus. É por isso que nós lemos que um dia, quando nós estivemos na cidade santa, na presença do Senhor, o texto sagrado diz, irmãos, lá em Apocalipse 22, no meio da praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Eu tenho dito, repetido, e vou continuar a dizer. Os irmãos já repararam que a Bíblia tem um fio completo e que ela começa e termina. E nós temos o privilégio de ver a história inteira. Gênesis capítulo 3. Deus põe um guarda no jardim para que o homem não tenha acesso à árvore da vida. Apocalipse 22. A árvore está disponível para todos os que estiverem na presença do Senhor. Já tinham prestado atenção nisto? Se os irmãos pegarem, vão perceber que estes versículos, quase que eles se encaixam em termos de espelho no que é o princípio e o fim da Bíblia. Porque nós temos a história toda. Foi-nos dada a revelação completa. Que privilégio extraordinário nós temos. Não é natural a doença. Deus não fez o homem para ela. Ele quer reverter esta situação e, portanto, é natural que nós vejamos que a lei de Deus trabalhava de tal maneira que o povo de Deus fosse um povo saudável, um povo são, que pudesse viver desta maneira, dando também testemunho do Senhor. Muito bem, 40 dias e 40 noites, 40 dias no monte, lá estava Moisés. Chegou a hora de descer. E ele traz toda esta informação. Eu imagino que Moisés vem maravilhado, com o cuidado de Deus, com o pormenor da legislação, com a atenção que o Senhor dá. Ele que foi criado no Egito e que conhecia a legislação egípcia, conhecia a maneira de ser dos egípcios, ele traz uma legislação que é superior, muito superior. Imagino, aqui é a minha imaginação, que Moisés vem entusiasmado, vem cansado, mas vem entusiasmado, vem feliz. Ele vem naquela expectativa de compartilhar com o povo toda esta maravilha que Deus lhe deu. E entre as coisas que ele traz 2 tábuas de pedra, não é? Dois monumentos de pedra que foram feitos pelo Senhor com as 10 palavras-chave dos 10 mandamentos. E ele vem descendo o monte. Próxima quarta-feira, se Deus nos der vida e saúde,
a gente termina de descer o monte com ele para ver o que é que ele vai encontrar aqui embaixo.